Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Abel Braga no Santa Cruz, Marcelo Santana, que foi executivo do Bahia, Vasco da Gama, no Santa Cruz. Torcedor tricolor, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai destrinchar toda essa questão aí, né? Nos últimos dias a gente ouviu falar no nome do Abel Braga. E a gente foi procurar, a gente foi apurar com pessoas próximas ao Abel Braga. Fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like aí que é muito importante e aciona o sininho das notificações. Aqui ó, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, ES Autos, Pizzaria e Restaurante Passira, Postos Deslube, tá? Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, bolacha que tá se expandindo aí, né? Pelo Nordeste, Pernambuco por inteiro. Tem doce, tem salgada, tem as bolachas suíça também da Vovó Vera. Pé Point, para você comprar sua sandália Havaianas e Grendene, 2 endereços. Água Fria, colado com o mercado de Água Fria. E também em Afogados, na Rua São Miguel, na Rua do Cartório de Água Fria. E aqui, torcedor, as loterias da Encruzilhada, tá? Tá chegando aí o final do ano, né, para você fazer os seus bolões na loteria da Encruzilhada, loteria da Cinderela. Bolão da virada, tá? Ó, já tem um WhatsApp aqui, chama esse número aqui e já faz os teus bolões. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Nos últimos dias, você deve ter visto aí, né, em grupo de WhatsApp, em alguma outra rede social, falar no nome do Abel Braga. Abel Braga, para muitos que não sabem, o Abel já foi treinador do Santa Cruz e campeão, tá? No início de sua carreira, ele foi treinador do Santa Cruz, ele foi bicampeão pelo Santa, né? Conseguiu o título na Ilha do Retiro, né? Que tinha um goleiro Birigui, tinha Luiz Neto, tinha também Ataíde, Sérgio China, Marlon. Eu não era nem nascido torcedor, mas a gente foi procurar na história do Santa. Depois ele teve uma segunda passagem aqui no Santa Cruz em 96, onde ele foi vice-campeão, perdeu o título para o Sport na Ilha do Retiro também. Foram 2 empates, né? Naquele ano, naquela decisão. O Santa Cruz empatou o primeiro jogo no Arruda 0-0, na Ilha do Retiro foi 1-1. E naquele jogo, naquele ano, né, o Sport tinha vantagem, porque tinha feito melhor campanha no campeonato, mas foi campeão com 2 empates. Aquele ano ficou marcado porque o Abel Braga colocou o Ailton, centroavante do Santa Cruz, na época, muito bom centroavante, no banco de reservas. E aí Ailton, assim que entra, empata o jogo na Ilha do Retiro. E se Ailton tivesse desde o início, há quem diga, né, os torcedores da época, você que está assistindo aí, né, que lembra daquela época, eu já era nascido, mas eu era muito novinho, falem aí, diziam que se Ailton tivesse entrado no início do jogo, Santa Cruz certamente seria campeão novamente na Ilha do Retiro. Surgiu um boato aí, inclusive a gente atrás do Carmo, ele falou que Ailton na semana do jogo teria tomado café com dirigentes do Sport e tal. Aí o Abel Braga, experiente, não escalou o Ailton de titular. O Ailton entrou no jogo, fez um gol, mas não deu tempo mais pra nada. E aí o Sport sagrou-se campeão. Depois o Ailton foi rei, né, na Alemanha, né? Fez diversos gols, paraibano Ailton. Enfim, Abel Braga é experiente, campeão mundial, né, como treinador pelo Internacional. Já foi treinador do Vasco, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro. Enfim, o nome do Abel Braga estava na pauta da SAF do Santa Cruz. Ou está, né? A gente vai falar assim.
Por que estava, torcedor? Porque o Abel Braga foi sim contactado há cerca de 2 meses atrás. A gente foi buscar informações, como o Abel Braga já passou pelo Santa, a gente foi buscar diretores, pessoas que são amigos do Abel Braga, que são tricolores, e aí nos passaram as informações. A gente procurou informações com pessoas ligadas ao Abel Braga. Há cerca de 2 meses atrás, torcedor, prestem atenção, tá? O Abel Braga recebeu um convite da SAF do Santa Cruz para ser uma espécie de consultor, para ser um executivo assim, né? Na verdade, ele iria ser como se fosse na hierarquia, né? O CEO do futebol do Santa Cruz, o diretor-geral do futebol do Santa, né? O Irã tinha falado que viria um CEO do futebol, aí depois vinham os diretores. Na verdade, seriam 2 pessoas para comandar esse departamento do futebol. O Abel, ele estaria apenas abaixo dos investidores da SAF, mas ele cuidaria, né, desse departamento de futebol. E aí, há cerca de 2 meses, ele recebeu esse convite, as coisas estavam caminhando, mas parou ali. A coisa declinou, assim foi a palavra, né, que a gente ouviu de pessoas ligadas ao Abel Braga. E o negócio ficou parado, ficou estagnado e está estagnado até esse momento. Se o Abel Braga estiver na lista, ele vai estar, mas nesses últimos dias não foi contactado ou algo do tipo. Então, o Abel Braga recebeu sim um convite do Santa, da SAF do Santa Cruz, melhor dizendo, há cerca de 2 meses, para cuidar desse departamento de futebol, né? Para ser a pessoa abaixo apenas dos investidores. Mas, como eu estou falando, pessoas ligadas ao Abel Braga disse que esse convite não andou, ficou apenas nessas conversas iniciais há 2 meses atrás, tá bom? Essa é a primeira informação. E a gente também tem informações, torcedor, que nos últimos dias, quem foi contactado, quem foi sondado, foi o Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que começou, né, essa retomada do Bahia, né? O Bahia, o Marcelo Santana, ele deu o pontapé inicial para o que o Bahia é hoje, né? Começou tudo com o Marcelo Santana. Ele foi campeão, inclusive o Marcelo Santana foi presidente e o Pedro Henriques foi vice-presidente do Marcelo Santana. Então, o Pedro Henriques conhece também muito bem o Marcelo Santana. O Marcelo Santana conseguiu alguns títulos pelo Bahia. O Marcelo Santana levou o Bahia de volta para a Série A. E aí depois o Marcelo Santana foi ser executivo de futebol aí pelo Brasil afora. Ele foi executivo do América de Natal. Depois saiu, recebeu um convite do Vasco, foi ser executivo do Vasco. E aí o Marcelo Santana também está livre no mercado e foi sondado, tá, torcedor? Então, o Santa Cruz já está sim se movimentando, Santa Cruz SAF está se movimentando para trazer estas pessoas. Por que estas pessoas? Porque o Irã Barbosa, né, investidor da SAF do Santa, informou em coletiva que seriam mais de uma pessoa. Então, assim, Santa Cruz tem tempo para resolver essa questão, porque o último jogo do Santa Cruz nesse ano de 2025, será no dia 4 de outubro. Ou seja, Santa Cruz vai ter esses próximos 3 meses aí, né, 2 meses e meio, 3 meses, para organizar o principal setor do clube, que é o departamento de futebol. Santa Cruz, em hipótese alguma, torcedor, em hipótese alguma, tá? Não tenho nada contra, inclusive falo com todos os membros do departamento de futebol do Santa. Quando a gente está nas coletivas, eles nos tratam sempre bem, a gente trata também ele bem. O Arlen Menezes, Diego Hidalgo e o Alan Araújo. Mas a gente já parabenizou aqui, inclusive, os 3 e todos que têm participação nesse acesso. Mas o Santa Cruz, torcedor, não pode começar 2026 com
esses membros que estão no departamento de futebol hoje. A montagem do time do Santa Cruz não pode passar por eles. Porque a gente sabe que no próximo ano o sarrafo vai aumentar, o grau de exigência vai aumentar e tem que ter pessoas muito mais qualificadas do que estão aí. Então isso é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, tá? Então, inclusive no departamento de futebol, a gente já trouxe essa informação aqui. O Diego Hidalgo, o Alan Araújo, eles não convergem da mesma ideia. Eles têm um racha entre eles por questões políticas. Um defende um grupo político, outro defende outro grupo político. Isso no Santa tem que acabar, porque isso foi o que levou muitas vezes o Santa Cruz a estar no lugar que ele está hoje, embora esteja numa Série C, mas o Santa Cruz ficou há um ano atrás aí, né, a ficar sem calendário. E foi justamente pelo racha político. O Santa Cruz não pode voltar para a Série C com essa formação, com esse esqueleto aí, né, desses membros do atual departamento de futebol. Por isso que tem que ser dado aí, né, uma apressada nessa questão aí para o Santa Cruz conseguir trazer logo, e tem que ser assertivo nessa pessoa que vai cuidar, ou nestas pessoas que irão cuidar do departamento de futebol do Santa Cruz. Então, vai ter 2 meses e alguma coisa aí, então tem que trazer logo, porque o Santa Cruz, como vai dar férias assim que o Santa Cruz terminar o campeonato, né, queira Deus com o título, time grande chegou em decisão, tem que ganhar, fim de papo. E aí vai ter que ser dado algum tempo de férias, mas no meu ponto de vista, já tem que retornar às atividades em meados de novembro. Então essa pessoa já tem que chegar o quanto antes já para ir conhecendo o clube para fazer essa transição. Tá bom? Então essas são as informações, torcedor, para a gente estar dando aqui uma atualizada, né, sobre algumas coisas do executivo de futebol do Santos. Você deve ter ouvido aí, né, os nomes de Abel Braga e Marcelo Santana. E aqui a gente está trazendo o que a gente apurou. Tá bom? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificações. Lembrando, nesta quarta-feira, torcedor, imperdível. Aliás, terça-feira, aqui ó, dia 23. Terça-feira, 23 às 20 horas, o presidente Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho, Vitor Tavares Pessoa de Melo, vai estar ao vivo aqui no nosso canal, num podcast onde a gente vai falar sobre SAF, futebol, patrimônio e muito mais, com a participação de você. Nesta terça-feira, com a sua participação, tá? Mandando mensagem. Terça-feira, dia 23, às 20 horas, tá bom? Forte abraço, saudações de colores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.